Vamos começar para Parashat Pinchas. Essa Parashá, na verdade, é uma clara continuação da semana passada. Aqui não tem dúvida nenhuma. Por quê? Semana passada terminamos apresentando Pinchas, que é aquele que tomou atitude quando Balak, que contratou Bilam, quis, de alguma maneira, se defender do povo de Israel, e ele contratou um profeta, uma vez que viu que a força do povo de Israel com a palavra, contratou um profeta, e esse profeta só acabou abençoando mais ainda, certo? Então, o que ele fez? Ele falou, bom, pelo menos vamos fazer alguma coisa. Vamos corromper o povo de Israel e sacrificaram a princesa midianita, que seduziu o líder da tribo de Shimon, e naquele momento de ousadia, Pinchas tomou uma atitude corajosa, zeloso pela honra de Deus, e Pinchas os espetou com uma lança, os dois naquele lugar, provando por que os matou. Ninguém tinha dúvida por que aconteceu aquilo. Não entendi o que tem de engraçado nisso. Não, curioso para saber em que lugar que foi. Ele entendeu onde foi, ele entendeu, por isso que ele riu. Entendeu? A pontaria. Para não ter dúvida onde foi, qual é o problema. Não, por que foi? Por quê? Então, na prática, aí a Torá nos conta, nos encerra na prática para já da semana passada com esse episódio, e com isso acabou uma pandemia que tinha uma epidemia que tinha se iniciado no povo de Israel, e como consequência disto terminou essa pandemia e a Torá, essa epidemia, perdão, e a Torá nos diz que Pinchas restituiu a honra, vamos dizer, divina dentro do seio do povo. Ok? A nossa paraxá começa continuando a história de Pinchas. Por isso digo uma clara continuação, porque nos conta que, na prática, começa nos falando quem é Pinchas. Semana passada não tínhamos tempo para começar a fazer introduções e apresentações. É um momento de atitude. Agora vem a paraxá diz, Pinchas ben Elazar ben Aaron a Cohen eshiv et hamatim el bnei Israel v'kanu et chilatim betocham. Ele, na verdade, Hashem pede para Moshe transmitir ao povo de Israel que Pinchas era filho de Elazar, que era filho de Aaron a Cohen, ou seja, era neto de Aaron, sumo sacerdote. Um homem respeitadíssimo. O homem que, inclusive, foi colocado sob questionamento o seu cargo e saiu vitorioso, como vimos 2 semanas atrás, o episódio com as varas que floresceram, certo? Quem questionou ele? Quem questionou, na prática, foi Korach. Ah, foi Korach. Korach que questionou ele. Korach, quando questionou Aaron e questionou Moshe. Você está pegando tudo para vocês. Parecia Brasília, tudo fica em família, sabe? Então, Nepotismo. Então veio aqui, se bem que ele também era primo, também fazia parte da panelinha. Só que o círculo estava mais restrito. Ele queria abrir mais. Não quero sair do tema. Então, simplesmente, que essa pessoa, a Torá nos conta quem era Pinchas. Que relevância é quem era Pinchas? Então, Rashi nos conta que, na verdade, Pinchas era neto de Aaron, mas, como nós sabemos, toda pessoa tem 2 avós. Avô paterno e avô materno. Aaron era o avô paterno. E quem era avô materno? Um idólatra. Entrou. Então, esse idólatra, na prática, vem aqui e diz que, peraí, Pinchas era bem putz, esse cara, o Zebané. Quem é ele para vir, mesmo que ele fez algo bom, mas sempre tem alguém que vai apontar com o dedo. Esse aqui, esse assado, esse outro. Então, ele tinha um lado ruim, mas tinha um lado bom. Era neto de Aaron. Ele tinha também genes positivos. É isso que Rashi nos conta. Na prática, nós estudamos outro dia Yurtzeit do Orachaim Akadosh, o comentário bonito que o Orachaim traz, por que a Torá conta quem era Pinchas, para nos ensinar que Pinchas, inclusive, conseguiu consertar, e ele fez, que trouxe o conserto para Aaron, que Aaron fez o bezerro de ouro. De fato, quem se ocupou na construção do bezerro de ouro foi Aaron. Nós já explicamos que ele
saiu sozinho andando. Mas quem fez, se dedicou, foi Arão. E ele tinha como diz, uma mancha. Tinha uma conta aberta. Veio Pinchas e cancelou aquela conta. Por isso que a Torá nos diz que Pinchas, Ben Elazar, Ben Aaron. Para nos contar justamente que ele foi, diz o Brachai, muito bonita essa explicação. Só fez segurar o tempo, né? Não que ele tá. Mas não, o que aconteceu? Eu não quero sair do tema, isso é Parashat Kitissá. Mas eu vou te responder, porque inclusive vamos ler sobre isso amanhã na Torá. No dia de jejum, se ler sobre isso. Quando o povo de Israel viu que Moshe estava demorando para descer da montanha, cobraram para fazer algo. Teve um cidadão que era sobrinho de Moshe e Aaron, chamado Hur, era filho de Miriam, e ele tentou deter o povo. Os caras que estavam num momento, como chama, hesitados, alterados, enfim, eles mataram Hur e vieram para Aaron. Aaron falou, se eu vou me opor, eu vou ter o mesmo fim. Eles pensaram, Moshe morreu. Então, o que Aaron fez? Teve boa intenção. Aaron falou, sabe o quê? Eu vou pedir para trazer ouros e joias. Quem vai ser a mulher que vai deixar o marido levar as joias? E ainda para fazer um ídolo. Imagina. A mulher não te deixa pegar joias nem para mandar polir, vai ainda para fundir. Entendeu? Então, ele falou, desta maneira, vou ganhar tempo. Até lá, eu vou enrolar, sei lá o quê, e Moshe vai descer. De qualquer jeito, até fazer um ídolo demora. Tem que fundir o ouro, depois vai fazer um bloco, esse bloco vai ter que depois esculpir, vou enrolar, você vai voltar e não vai ter nada. Nós contamos outro dia que aconteceu que teve aquele pedacinho lá de Mijá, certo? Aleshor, e por isso que a Torá nos diz, vaietze, e saiu. Não fizeram o bezerro de Deus, ele saiu sozinho. Mas até ele sair sozinho, a toda a primeira parte, houve, vamos dizer, envolvimento humano. Não foi bruxaria, vamos dizer assim. Esse envolvimento humano foi de quem? De Aaron. Então, Aaron teve... Quem jogou o papel assim? Não, mas não. Até jogar o pedacinho lá de cerâmica, até jogar isso, quem fez todo o resto? Eu estava tentando segurar, né? Mas ele fez. Vamos, Carlão, você julga tuas intenções e as atitudes dos outros. Você não julga as pessoas pelas intenções, você julga o quê? As atitudes. É simples. O Mauro chega tarde, 2 minutos atrasado. Tá me comparando com. Não interessa a intenção. Tá me comparando com a Harun. Obrigado, Fabinho. Obrigado. Com delay. Não, é que ele é o becerro de ouro e você é o bode expiatório. Entendeu? Tachles, ele fez. Inclusive, Moshe reclamou com Aaron. Entendeu? Aaron não pode dizer sou inocente. Tive boa intenção, mas inocente você não é. Ok? Por isso que nos contam nossos sábios a história completa, para entender o que aconteceu. Mas ele tem uma culpa no cartório ainda. Pinhas veio consertar. Desculpa? Pinhas veio consertar. Pinhas consertou, não veio consertar. Ele tomou uma atitude porque ele viu que estava acontecendo algo grave. E, inclusive, quando porque a avó nos ensina, onde não tem gente, seja gente. Pinhas é um exemplo disto. E isso que Moshe, quando Pinhas veio, viu o que estava acontecendo, Pinhas falou para Moshe. E Moshe, diz os nossos sábios, ele esqueceu dessa alahá naquela hora, mas Moshe respondeu para Pinhas que aquele que leu a carta, que ele a execute. Ou seja, você se lembrou, então vai, toma atitude. Ashgaha pratit. Ok? Isso é uma lição, inclusive, para nós, muito grande. Por quê? É normal as pessoas em situações difíceis esperar que o outro tome atitude. A liderança, o rabino, o presidente da congregação, o diretor de segurança, sei lá, depende do que for o caso. Você está vendo algo? Vai e age. Eu não sou ninguém. Não existe não sou ninguém.
E esse é o conceito de Pinchas que nos ensina. Pinchas era um Zé Ninguém. Não existe Zé Ninguém. Não existe um Yehudi dizer eu sou Zé Ninguém. Você é filho, como falamos todo dia na tefilá de manhã, ao meio-dia e à tarde, perdão, à tarde e à noite, Eloqueinu, Eloquei Avoteinu, Deus dos nossos pais, Abraão, Isaac e Jacob. São nossos pais. Você não é ninguém? Não, você é. Ok? Então, Pinchas nos ensina a tomar atitude. E justamente Pinchas teve uma atitude de quê? De zelo. E, inclusive, essa atitude de zelo, o que Hashem fala para Arão? Para Pinchas? E conta para todo o povo de Israel, Moshe, isso. Quando Deus diz, ele devolveu minha honra, Bekanoet Kinati, ele vingou meu nome, por assim dizer, foi zeloso, mas qual a recompensa que Hashem dá para Pinchas? Ser coelho. Calma. Antes. Antes. O que a Torá diz? Lachen emor, por isso diga, ineni noten lo, eu dou para ele, briti shalom, paz. Paz, não é briga, não é guerra, não é discórdia, é paz. E esse é o fundamento da brachá. Sempre. Qual é a brachá? Maior brachá, dizem nossos sábios, assim termina todo o Talmud. Lo matzah kadosh baruch hu kli machzik brachá, ela? Shalom. Deus não encontrou um recipiente apropriado para receber bênção maior do que a paz. Você quer brachá? Já diria o Silvio Santos, quem quer brachá? Certo? Não viram nunca isso? Quem quer brachá? Para alguns a brachá é específica, para outros mais genérica. Ok? Quem quer brachá? Procure sempre a paz. A paz é a fonte de brachá. É isso que aqui nos está ensinando a Torá e isso que Hashem dá para Pinchas. Procure sempre a paz. Sempre vai pelo caminho da paz e não pela briga. Na verdade, isso faz sentido. Por quê? A primeira impressão, o que fica para nós que Pinchas representa? Linha dura. Pinchas representa linha dura. Vai lá com a lança. Pinchas não foi conversar com Zimri, com o cidadão que estava fazendo isso. Também não adiantava falar. Na hora H ele não vai te ouvir. Como diria em português, na hora da fissura. Não, ele não contemporizou, não quis fazer isso, não que tal. No momento tem que tomar atitude. Então, mas não foi uma atitude pacífica, essa é a questão. Então Deus dá para ele justamente paz. Inclusive, aí ele se torna Cohen, porque ele não era Cohen. Deus dá para ele que ele e sua descendência serão Kohanim. E como termina a Birkat Kohanim? O que o Cohen te deseja? V'yasem lecha shalom. Que Hashem te coloque e te dê paz. E paz é a coisa mais importante. Se você não tem saúde, não tem paz, de que adianta todo o resto? Dinheiro. Você falou que Hashem deu para ele ser Cohen a partir daquele momento, né? Mas e Aharon tudo? Bravo, calma. Então vou te esclarecer. Muito boa pergunta. Na verdade, até aqui tinha 5 Kohanim no pedaço. Quem eram os Kohanim? Aaron, os 4 filhos, Elazar e Tamar, Nadav viu Elazar e Tamar, e os filhos que fossem nascer deles a partir desse momento. Pinchas já tinha nascido. Sim. Então Pinchas não entrou dentro da seleção. Deus deu essa recompensa a Pinchas depois deste momento. Como? O Elazar não era Cohen? Elazar era filho de Aaron. Como é que o pai era Cohen e o filho não era? Isso. Porque ele nasceu antes de que o pai fosse nomeado Cohen. E por que... Calma. Aqui é uma confusão. Vamos sair um pouco dos princípios ou das definições que nós temos. Nós temos uma definição. Todo Cohen, casualmente, filho de Cohen.
Até um momento inicial, quando nomearam o primeiro Cohen. Esse primeiro Cohen era Cohen? Quem era o primeiro Cohen nomeado? Aarón era Cohen? Não. Antes da nomeação. Não. O que ele era? Levi? Levi. Quer dizer, quem Ele é da tribo de Levi, igual que o irmão Moshe. Calma. Vamos acompanhar o raciocínio. Ele era Levi. Em determinado momento, Hashem recompensa Aaron e dá para ele e seus filhos e os que nascerem posteriormente. Ok? Quando chegou a nomeação e a partir de agora é a nomeação hereditária, genética. Até aqui não tinha. Hashem dá para Pinchas esse status de Cohen e sua descendência. Pinchas não era Cohen antes. Ok? Por isso que diz, Vaitalor, Brit Keunat Olam. E vou dar para ele sua descendência esse pacto de sacerdócio eterno. foi o único que teve depois dos 5 primeiros? É que os 2 primeiros morreram sem ter filhos. Ah. Que morreram quando? Quando? Na inauguração do tabernáculo. Rosh Chodesh Nissan. Quando foi a inauguração do tabernáculo. Então, na prática, aí vem justamente que dá para ele esse presente. E é por quê? Porque ele espiou ele espiou para o povo de Israel. Ele teve um mérito muito grande e mereceu aquele upgrade. Depois disso, não temos mais upgrade. Não existe. Não existe alguém dizer, agora eu quero virar Cohen. Ok? Pinchas tinha irmãos? Se Pinchas tinha irmão? O que eu quero perguntar é, se ele tinha irmãos e esse irmão tivesse filho... Não, Cohen? não. A recompensa para Pinchas e o que vier dele. Que dia foi? Está na Guemará, que dia que ele foi com a lança e matou os outros dois? Você fala na hora. Não sei. Não sei se tem data. Não. Eu vou tentar. Vou ver se pesquiso, mas não diz. A Torá não diz. Rashi também não comenta. Diz que o Retaego foi a Shivasan também. Isso a Guemará conta, porque a Guemará faz as contas pelos dias. Ok? Que na prática, a Torá te diz, dia 6 de Sivan recebemos a Torá. Dia seguinte, Moshe sobe no Monte Sinai. Fica 40 dias. Faz a conta. Dia 6. Diz que foi 49, 50 dias depois. Não, aí comemorar Shavuot. A Torá é bravo. A Torá não diz quando foi. Por isso que a Guemará quando faz as contas, a Guemará tem discussão entre Jajamim e Rabi Yossi. De acordo com Jajamim, disse que quando foi otorgada a Torá, no 6º dia, porque a Guemará faz as contas, o que aconteceu? No dia Rosh Chodesh Sivan, chegaram no deserto de Sinai, e aí o que aconteceu cada dia? Então, no dia seguinte, 6, ele recebe a Torá. Rabi Yossi disse, não, Moshe acrescentou mais um dia por conta própria que Deus falou para ele, escolha. Deus concordou com ele. Por esta razão que não é 6, é dia 7. Ok? Que teve 3 coisas que a gente concordou com ele. Vamos lá. Voltando ao nosso assunto. E aí a Torá nos diz aqui no versículo 14, quem foi o cara que foi o figurão que pisou na bola? Diz, com essa midianita, Zimri ben Salu, Nessi Beitabla Shimoni. Era o líder da família dos Shimonitas. Ou seja, não era um Zemané. Era um grande figurão. E nos diz quem é a mulher. Também era uma princesa midianita. Ou seja, vemos aqui também, primeiro, ninguém está garantido, porque o cara é importante e ninguém está acima da lei. Por outro lado, o ódio dos caras. Com tal de corromper o povo de Israel, o cara não se importa de sacrificar, entre aspas, a princesa. Eles não tinha problema nenhum. Eu não sei.
que a gente, que nem falamos agora, você parte do princípio e pensa que os outros pensam que nem você. Não. E às vezes, quando você tem um ódio, você nem pensa. Sabe aquela frase? Dou um boi para não entrar numa briga, dou uma boiada para não sair dela. Dane-se, peraí, perdi 2 bois, acabou, já fui. Tem um cara que com orgulho e não se importa. Inclusive, o Balac, o senhor falou no início que Balac queria defender o povo dele de Israel. Mas Israel não estava ameaçando a terra dele. Na verdade, se você vai ver, a Israel não estava ameaçando ninguém. É que nem hoje em dia. Perdão, que nem hoje em dia. Estão o Irã, etc., contra Israel. O que Israel está ameaçando? Quem? Invadiu o Irã. O Líbano, Israel entrou para criar uma faixa de segurança. Não quer conquistar o Líbano. Só que acontece? Eles têm uma desculpa. Aqui que aconteceu? Vamos analisar historicamente. Nós explicamos isso que no senhor da semana passada alguém perguntou, não me lembro quem foi, sobre o vínculo de Parashat que Balak tinha mais a ver com Pinchas do que com Hukat. Marcelo. Ou não, já me lembrei, Shmuel. Ah, Por quê? Porque Parashat Hukat nos conta que quando o povo já está saindo do Egito, teve os midianitas, emoraitas, canaanitas, amalequitas que lutaram contra o povo de Israel, porque Ineam yatzam mitzrayim, tem um povo que saiu do Egito, Balak falou isso no início, e tá agora cobriu toda a face da terra. Esse povo está vindo e já venceu Amalek, já venceu os canaanitas, já venceu os emoraitas. Cara, esse aqui, os moabitas, esse povo é um perigo. Então ele se viu ameaçado. Inclusive, Balak não era rei de Moab. Vê o Rashi que explica lá, o Balak, Melech le Moab, está aí. Ele foi nomeado naquele momento, no desespero. Então contrataram Balak. E Balak falou, peraí, não temos como nos defender. Então uma potência dessa, vamos procurar alguém no nível para lutar contra eles. Mas ele, por isso que inclusive, a guerra de Balak, de alguma maneira, era nobre porque ele se sentia ameaçado. Bilam não, Bilam foi de graça, por dinheiro, por vaidade, por orgulho. Ele não, que ameaça tinha com ele? Ele era um mercenário, simplesmente. Ok? Voltando à nossa história. Aí, depois de tudo o que aconteceu, Shem pede... Ficou claro toda a história de Pinchas, por que Pinchas... Aí Deus pede para fazer o censo do povo de Israel. E fazem mais um censo. Por quê? Inclusive, daí também o nome do livro Números, porque várias vezes o povo é contado, que diz que Rashi traz o exemplo de vamos dizer, não sei como chama, uma pessoa que tem rebanhos e entrou uma raposa no rebanho dele e conseguiu fazer algumas vítimas. Ele quer saber quanto que está sobrando. E faz a contagem do povo de Israel por famílias e nos diz que são cada família. Se a gente vai reparar a forma que está sendo essa contagem, cada uma das famílias, o nome das famílias começa com letra Rei e termina com letra Yud. Só com exceção de Imna, que ele começa com letra Yud e termina com letra Rei. Dizem nossos sábios, por que isto? Certo? Arod, Mishpachat Arod, Arodi. Arodita. Seria em português. Por quê? Para mostrar que Deus garante que simplesmente o povo de Israel está kasher. Você diria e teria o direito de suspeitar, peraí, o povo está corrompido. Como sabemos que, se eles dominaram eles, como sabemos que não dominaram suas mulheres, etc. Então diz, sabe o quê? Eu coloco o selo de pureza, controle de qualidade em cada uma das famílias, de que essas são as famílias do povo de Israel, e não tem problema nenhum. Ok? E Deus faz a conta aqui da terra do povo de Israel, quando faz essa contagem aqui,
faz primeiro o censo final de Moshe com o povo de Israel e depois das famílias da tribo de Levi, que eles sempre se mantiveram separadas. Fazem também a conta logo na sequência para manter, entre aspas, um tipo de como se diz? De coerência. Sempre a tribo de Levi é separada. Por quê? Porque a tribo de Levi tem justamente essa santidade e tudo mais. Inclusive, antes de contar a tribo de Levi, faz a divisão da terra de Israel. E como é feita essa divisão da terra de Israel? Sorteio. Por sorteio, por famílias, por número de pessoas. E como nós dizemos, isso é feito por Ashgaha Pratit. Como foi feito? O Midrash nos conta isso muito interessante. Alguém poderia reclamar, puxa, Moshe, você para essa família deu melhor terra do que para mim. Então é verdade, de alguma maneira. Por quê? Porque Deus a cada um deu a cada... não foi Moshe, mas foi dado a cada um de acordo com suas características. Então, por exemplo, a tribo de Zebulun eram grandes comerciantes. Então deu para eles que a costa no norte de Israel, já no Líbano lá, onde eles tinham lá para sair com os navios para comércio. Então deu para cada um, para cada tribo, uma parte que era proporcional àquilo que ele seria uma fonte de sustento de acordo com sua população e demais. E aqui vemos que Deus dá para cada tribo um trecho diferente, mas isso foi por divina providência. O que significa por divina providência? Diz que Moshe colocou, dividiu a terra de Israel, como se diz, todo o território em, na prática, 12 tribos, e essas 12 tribos colocou a porção de cada um numa urna. E depois colocou cada uma das tribos, uma das porções e outra das tribos, em outra urna. E pegava, cada líder da tribo entrava e pegava um bilhete de tribo e um bilhete de território. Que aconteceu aqui 2 milagres. Quais eram os milagres? Que o papel falava, a urna falava. Saiu uma voz contando para todo mundo o que saiu. E cada um tirou o papel da sua tribo. Sabe, não tinha marmelada. E o próprio, diz, al pia goral, era o próprio sorteio, é como se tivesse alguém anunciando, sabe quando tem sorteio na loteria? Que alguém anuncia no microfone? No bingo. Tá bom. A nota do carnaval. Mais ou menos. Que nem a marmelada do Mundial. Como fazem os grupos? Tem um sorteio e alguém anuncia. Certo? Agora, você já sabe o que tem nas bolinhas quando fazem o sorteio? Não. É anunciado. Ah, mas anunciaram em voz alta. Uhum. Só que ninguém te contou que não como chama? Manivela? Lá, todas as bolinhas tinham o mesmo nome. Ele tirou uma. Sabe que nem o cara que faz o truque de mágica com a carta? E todas as cartas são iguais na prática, só mudou a carta da frente. As outras são todas iguais. Eu não sei fazer mágica, então imagino que é algo assim, vai. Mas aqui demonstrou para todo mundo que não havia armação, de que todo é, inclusive, por providência divina. Isso é uma lição importante para nós, acreditar e aceitar que existe o conceito chamado sorte. O que é sorte? O cara diz, não tem sorte ou tem sorte? Esse é um tema muito interessante, mas aqui está esse tema aqui na Parashá, ok? E o que a gente diz na prática é o quê? Ashgaha Pratit, divina providência. Isso não significa que você tem ou não tem sorte. E a Torá nos conta, voltando ao nosso assunto, a divisão das terras de Israel para as tribos, e que cada família vai ter sua tribo e que cada filho vai herdar seu pai. E a herança através do filho homem. Certo?
teve um cidadão chamado Tzlofchad. Este cidadão Tzlofchad teve Masl. Teve só filhas mulheres. Abu Banat. Ah, é? Abu Banat. E ele fala Abu Banat. Pai, Barminan. pai de filhas. Então, teve 5 filhas mulheres, não teve nenhum menino. E elas vêm reclamar para Moshe. Por que vêm reclamar para Moshe? Partida no futuro. Se cada família tem direito, a nossa família tem direito. O entendemos. Mas meu pai não teve filhos, nosso pai não teve filhos. E vai se perder a porção que lhe correspondia a ele. Ele já morreu, tá bom. Não interessa as causas aqui, que para nós nesse momento não é relevante. A Torá nos conta, mas não vamos entrar agora. Qual é a pergunta aqui? Como fica? E aqui a Torá nos dá uma grande lição, primeiro da humildade de Moshe, que Moshe diz, não sei. Segundo, a grandeza de Moshe, o que ele faz? Consulta o chefe. Consulta Hashem. Você já consultou Hashem alguma vez? Todo dia. Todo dia consulta? Só não E o que tem ele te resposta. responde? O que eu imagino. O que você imagina? Você está com má imaginação. Está com pouca imaginação. Mas Hashem respondeu para Moshe. Isso mostra a grandeza de Moshe. Por outro lado, essa grandeza tem um preço. E qual foi a resposta? Já vamos chegar. Tem um preço. Qual é o preço? Tem que ter suspense. Que Moshe tinha estudado toda a Torá no Monte Sinai. Como Moshe não sabia? Então dizem nossos sábios, Moshe esqueceu. Por quê? Porque Moshe deu uma de argentino e numa hora falou para o povo de Israel, olha, estas são as leis. Tudo que vocês não sabem, vem perguntar para mim. Quando Moshe nomeia os tribunais de pequenas causas, fala, vocês vão julgar. E o que não souberem, pergunta para mim. Espera aí. É muita vaidade isso. Tudo que vocês não souberem, perguntam para mim. Aqui Deus falou, sim? Não se preocupe, é você. Esqueci. Não, você vai chegar uma hora que você não vai saber. E vão te perguntar e você não vai saber. Tu não dá uma de... chá comigo. Não tem chá comigo. Por essa razão que Moshe esqueceu, e aí Moshe perguntou para Hashem, mas o recado já foi dado, Deus não precisava cobrar dele e dar a resposta. Qual a resposta? Tem uma regra que uma mulher que casa com um homem, todo pertence ao marido. Só que o marido pertence à mulher. Detalhe, certo? Como dizem, o marido é a cabeça da família. E a mulher é o pescoço que vira ele para onde quer. Então pelo menos em casa, assim. Então, na prática, o que vemos aqui? Tudo que uma mulher tem depende do marido. O marido tem a obrigação de sustentá-la em tudo. Então, ela não precisa de bens. Ela não tem bens, são do marido. Se elas vão casar com alguém e vão herdar a terra, que era do pai, e esse cidadão, por exemplo, são da tribo de... Chutando aqui no caso, entendeu? Aqui são da tribo de Menashe. Mas vamos imaginar que são da tribo de Menashe ou de Gad, e vai casar com o rapaz da tribo de Efraim. Quem vai herdar? O filho dela, que vai seguir a linhagem do pai. Certo? Então a tribo dela perdeu a terra. Então é uma sinuca de bico. Ela vai herdar, se ela herda, ela não herda, mas se ela herdar, quem vai herdar ela? Tá bom, ela herdou. E quem herda ela? O filho da outra tribo. Então o que adianta dar para ela? A tribo dela perdeu igual. Então Deus deu a resposta. Qual a resposta? Muito sábia. Bom, também veio de Deus, né? Mas qual a solução? Ela pode casar com quem quiser da mesma tribo. Casando com alguém da mesma tribo, então não vamos ter esse problema, porque o filho que vai herdá-la será da mesma tribo.
E todo o problema é que não passe a terra de uma tribo para outra. Vamos imaginar hoje em dia aqui. Qualquer um de nós. Você tem propriedades? Só o carro agora, Rabino. Só o carro, tá bom. O carro vai ser herança para teus filhos. Mas se teus filhos casar com o Zé Mané, o teu Zé Mané vai levar o caso, vai levar o carro. Ou não? Sim. Espera aí. Então, separou e ele vai levar o carro. E teus netos? Ficaram desamparados, entre aspas. A porção da terra que deveria ser para eles. Tá claro? Vem aqui a Torá e nos ensina, muito simples. Elas podem casar com quem quiserem, ainda, não vamos obrigar, mas da mesma tribo. Vai ter essa restrição. Não por problemas de discriminação, mas para poder manter as posses dentro da própria tribo. E aí não temos mais problema. Tá claro? Então tudo fica na mishpucha. Ok? Então, na prática, porque aqui nos traz as leis de herança, mas eu queria só abordar, essa paraxá se destaca por um ponto importante. Deus tinha falado na paraxá da semana passada, que faleceu Arão, que Moshe e Arão não iam entrar na terra de Israel, certo? E que já estamos próximos estamos no 40º ano, já estamos prestes a entrar na terra de Israel, certo? Então Moshe tem que se preocupar com o quê? Com a próxima liderança. Quem vai ser o sucessor? E Moshe pede para Deus, e aqui é a primeira vez que vemos na Torá a expressão, vai daver Moshe el Hashem lemor. Sempre na Torá vemos vai daver Hashem el Moshe lemor. E Deus falou para Moshe dizendo, aqui ao contrário, Moshe vai encarar Deus, vai daver Moshe el Hashem lemor. E Moshe falou para Hashem, precisamos deixar uma descendência. E a descendência, Hashem aponta quem vai ser? Yoshua. Não como a gente imagina, tem que ser o filho de Moshe. Isto daqui já não tem a ver com hereditário. Isso daqui tem a ver com o quê? Com dedicação, capacidade, etc. E aqui Hashem fala para Yoshua que aquele que foi o grande aluno, mas foi mais do que um aluno, foi aquele seguidor devotado para ele. Entendeu? Essa é a grandeza de Yoshua. Yoshua binu nar lo yamish bitoch haol. É um jovem que não se afastava da tenda. Já estava consagrado ao seu mestre. E aprendeu tudo com ele, etc. Então, na prática, não somente isso. Nossos sábios dizem que Moshe era como se fosse o sol, e Yoshua era como a lua. Qual a grande diferença entre o sol e a lua? Ou as características deles? O sol tem luz e a lua só reflete. Exatamente. Então, às vezes, o teu sucessor tem que ser alguém que não precisa ter luz própria. Só refletir a luz do sol. Ou seja, se você vê a parábola, é muito interessante. Como diz, não muda. Quando a gente fala em português, time está ganhando, não se mexe. Não muda. Continua do mesmo jeito. Continua fazendo aquilo que você aprendeu com teu mestre, e reflete isso. E aí é nomeado Yoshua como sucessor, e já fica apontado. E Moshe faz o quê? Hashem fala para Moshe, e colocarás tua mão sobre ele. Besamachta et yadcha alav. E a Torá nos conta o que Moshe fez? Coloca as duas. Colocou as duas mãos. Demonstrando que ele fez com o coração pleno, com total. Não, tá, Hashem mandou, vou nomear ele, mas eu ainda gostava que ele queria que fosse meu filho. Não. Teu filho tem a função e a missão dele, e não necessariamente ser o teu sucessor. Tá bom. Hoje em dia, o pai tenta sempre que o filho seja seu sucessor, seja nos negócios, na empresa, na profissão, e não necessariamente.
Se eu sou rabino, não significa que meu filho tem que ser rabino. Se eu sou advogado, não significa que meu filho tem que ser advogado. E se eu sou empresário, não significa que meu filho tem que ser empresário no mesmo ramo, etc. Tem que saber deixar isso daqui uma lição importante também nas entrelinhas, que Moshe nos ensina sobre Yoshua bin Nun, que foi o seu sucessor e não o seu filho. Olha, Aproveitar que precisa falar Kadish. O fato de ter sido um